Histórias assombradas. Que é este daqui, a Bíblia da Vovó. Vamos ver do que se trata. Todos os nomes estão trocados. Ok. Vamos lá. Oi, Ana. Hello, assombrados. Pode me chamar de fulana. Sou inscrita no canal há cerca de 1 ano e escuto todos os dias a caminho do trabalho e na volta para casa. Já tem um tempo que passou pela minha cabeça relatar esse fato um tanto quanto inusitado, podemos dizer assim, que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu, desde criança, sempre gostei muito de ouvir, ler e pesquisar sobre histórias de terror, de suspense, mistério, enfim. Eu sempre fui fã desses assuntos e hoje sou ainda mais. Estou sempre pesquisando, assistindo, tudo que é relacionado a assuntos sobrenaturais. Bom, meu relato aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tinha aproximadamente uns 11 anos de idade. Eu morava na casa dos fundos. Era um quintal de família e a nossa era a última casa. Nessa época morava eu, minha mãe, meu pai e minha irmã do meio, pois a mais nova ainda não havia chegado a esse mundo. À frente havia outras 3 casas, onde moravam os meus tios paternos, pois esse quintal era herança do meu avô, pai do meu pai. Em uma dessas casas morava o meu tio Alberto, que inclusive é meu padrinho, e o meu tio Leandro, que é o irmão caçula do meu pai. Eu e Leandro tínhamos pouca diferença de idade. Se na época eu tinha 11 anos, ele deveria ter uns 17. No entanto, nunca consegui chamá-lo de tio, pois ele era muito novo, mas parecia mesmo um primo. Leandro gostava muito de contar histórias de terror, que por sinal ele fazia muito bem. Eu não sei dizer de onde ele tirava aquelas histórias, se ele lia em algum lugar, se ele via na televisão, até mesmo porque naquela época não tínhamos acesso à internet. Ou se Leandro tirava aquelas histórias de sua própria mente. E se fosse isso, ele era muito criativo. Ele imitava as vozes, imitava os trejeitos dos personagens da história. Era realmente muito bom ouvi-lo contando aquelas histórias assombrosas. E até hoje, Ana, eu me lembro de algumas dessas histórias. Já o meu tio e padrinho, Alberto, que é o que ela falou aqui, né? Que era padrinho. Isso. Já o meu tio e padrinho, Alberto, também era um bom contador de histórias. Porém, ele não costumava muito contar histórias de terror. Ele gostava muito de contar histórias bíblicas. Ele não era pastor, nem padre, nem religioso ou algo do tipo, mas ele conhecia a Bíblia praticamente inteira. Ele havia lido por interesse histórico, mesmo motivo que me interessa hoje em dia. Lembro que ele me contou passagens de Jesus, me contava sobre seus milagres, sobre Maria, sobre os apóstolos, e eu ficava simplesmente fascinada ouvindo ele contar essas histórias. Durante uma época, nos reuníamos praticamente todas as tardes. Eu chegava da escola, comia, tomava um banho e ia correndo para a casa dele ouvir as histórias. Com o passar do tempo, eu me interessava cada vez mais, e foi quando surgiu em mim uma vontade muito forte de eu mesma ler a Bíblia. Conhecer novas passagens, ler sobre o Apocalipse principalmente. O que acontecia, Ana, é que eu não tinha uma Bíblia. Pensei em pedir para os meus pais de presente, mas achei difícil eles me darem. Primeiro, porque os meus pais nunca foram religiosos. Segundo, que eles alegariam que não teriam dinheiro para comprar. A casa do meu tio Alberto era a mesma casa onde morou minha falecida avó, a mãe dele. Minha avó havia falecido em 1994, quando eu tinha 7 anos. Até tenho algumas lembranças dela, mas confesso que são bem poucas, pois nessa época eu morava em outro bairro com os meus pais. Ainda tinha muitas coisas na casa do meu tio Alberto que tinham sido dela. Móveis, objetos, essas coisas de casa.
Bem em cima de uma das prateleiras da estante, que naquela época eram aquelas estantes bem grandes, de madeira, havia um porta-retrato com a foto da minha avó. Confesso que eu nunca gostei de ficar encarando aquela foto por muito tempo. Era uma foto preto e branca. Era uma foto preta e branca. E nela, minha avó estava com uma expressão, sabe, meio séria. Eu acho que naquela época as pessoas não tinham muito hábito de sorrir para as fotos, como hoje em dia. Hoje eu sou espírita, sigo a doutrina kardecista há mais de 10 anos e sei que não é muito bom preservar fotos e pertences de pessoas desencarnadas dentro de casa, por uma questão de apego e energia mesmo, sabe? Então, voltando ao relato, eis que, bem de frente para essa foto da minha falecida avó, havia o quê? Adivinha, Ana? Sim, havia uma Bíblia. Era uma daquelas Bíblias grandes, de capa de couro e que abria e fechava com zíper. Foi então que, no fim de uma daquelas tardes que eu passava ouvindo as histórias do tio Alberto, me passou pela cabeça a maravilhosa ideia de pegar a Bíblia da minha avó e levar para casa para ler. Ana, confesso que eu fiquei meio hesitante na hora. Eu olhei para a Bíblia, olhei para a foto da minha avó, tipo naquele esquema de cara crachá, cara crachá, cara crachá, né? E foi então que eu fechei os olhos, respirei fundo e, sem que meu tio Alberto visse, meti a mão na Bíblia e saí correndo em disparada para minha casa. Cheguei na porta, dei uma disfarçada para que os meus pais não percebessem o meu pequeno furto bíblico e entrei como uma flecha para o meu quarto. Eu fiquei meio assim com uma pulga atrás da orelha, confesso, mas botei na minha cabeça que era apenas um empréstimo e por uma boa causa, afinal eu queria conhecer um pouco mais sobre a vida do Mestre Jesus. Meu tio deu por falta da Bíblia e eu disse que eu tinha pego emprestado só para ler. Ele me disse que aquela Bíblia não era muito adequada para mim, pois a linguagem era bem difícil e que muita coisa eu não ia conseguir entender. Mesmo assim, eu quis ficar com a Bíblia para ler. Minha não sei quem, minha mãe talvez, percebeu a Bíblia na prateleira do meu quarto e perguntou onde eu tinha arrumado aquela Bíblia. E eu respondi que eu tinha pego emprestado da minha avó. E ela disse: "Você tá louca, menina? Bota isso no lugar de onde você tirou." Mas eu me recusei a fazer isso, porque afinal de contas eu queria ler a bendita Bíblia. Ana, aconteceu que eu sempre postergava as minhas leituras bíblicas. Cheguei a ler alguns dias, mas depois de um tempo a Bíblia ficava lá abandonada em cima da minha prateleira. Alguns meses se passaram e em uma noite comum, após o jantar, tomei um banho para ir dormir. Eu acordava muito cedo para ir para a escola, portanto eu dormia cedo também. Era uma beliche. Eu dormia na cama de cima e minha irmã na cama de baixo. Adormeci. Algum tempo depois, já na madrugada, eu lembro de perceber uma claridade se aproximando. E aí eu abri os olhos. Sentei na cama e a claridade vinha da cozinha, em direção à porta do quarto, se aproximando mais e mais. Eu fiquei olhando e, por incrível que pareça, eu não senti medo. Foi então que dentro dessa claridade começou a surgir uma forma. E sim, Ana, era minha avó. Ela vinha caminhando lentamente na minha direção, e eu apenas parada, olhando. Foi então que ela se aproximou com delicadeza e disse numa voz suave: "Minha filha, faça um favor para a vovó. Amanhã, assim que você despertar para ir à escola, pegue a Bíblia da vovó e bote lá, no mesmo lugar. Abra no Salmo 91 e bote em cima da estante, de frente para a foto. E não se preocupe, na hora certa você terá a sua Bíblia." Gente, eu não disse nada, apenas assenti com a cabeça, ainda meio que impressionada com a cena, e foi então que ela tomou o caminho de volta e saiu pela porta, desaparecendo em meio àquela claridade.
Acordei com o despertador tocando e imediatamente saí correndo em disparada, entrei na casa do meu tio, abri a Bíblia lá no Salmo 91, botei em frente a foto e voltei para minha casa. Me arrumei para ir à escola e aquele acontecimento não saía da minha cabeça. Eu acordei como se tudo tivesse sido um sonho, mas era tão real. Eu não sentia como um sonho e realmente acredito que a minha avó tenha vindo cobrar a Bíblia dela. Mas a história não termina por aqui, não. Aliás, agora é que vem a parte mais legal e extraordinária, na minha opinião. Durante a aula, naquele dia, vejo um grupo de pessoas pedindo para a professora licença para entrar e falar com a turma. Era um grupo de missionários. Eles vieram e distribuíram uma pequena Bíblia de capa azul marinho, a qual eu tenho até hoje. Imediatamente, na hora em que aquela Bíblia foi deixada em cima da minha carteira, da carteira da escola, eu tive uma sensação que até hoje eu não consigo descrever. E realmente aquilo não foi um simples sonho. Ana, obrigada por ler a minha história. Assombrados, obrigada por ouvirem até aqui. Não estamos sozinhos aqui. A vida continua. E para finalizar a passagem do Salmo 91, em que a minha avó pediu para abrir a Bíblia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Olha só, gente, não foi sonho. Ela realmente queria a Bíblia dela lá, no lugarzinho dela. Era uma coisa importante para a avó dela, né? E aí ela pegando a Bíblia também com aquela linguagem mais complicada. Ela tinha o quê? 11 anos, é isso? E provavelmente aquela outra Bíblia... E olha só, gente, no dia seguinte que ela voltou a Bíblia lá, veio um grupo de missionários e deu uma Bíblia para cada um lá na escola. Provavelmente numa linguagem, se estava dando para crianças, talvez numa linguagem mais simplificada, um pouco, não sei. Mas fala aí, é coincidência, gente? Por favor. Já aconteceu algo parecido com vocês? Conta a história pra gente, tá? Deixa aqui seu comentário, sempre com respeito, por favor. E achei muito 10 essa história, olha só. Eu acho que todo dia é um dia em potencial para acontecer algo sobrenatural. E às vezes nessas pequenas coisas, tem o sobrenatural nessas pequenas coisas, né? De, olha, justamente hoje aconteceu tal coisa e tal coisa, né? Não precisa ser algo grande. Nossa, um fantasma entrou, me arrastou e me jogou para cima, né? É muito interessante também esses, mas... O sobrenatural também está nas pequenas coisas que muitas vezes a gente nem presta atenção e deixa passar. Bom, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.